Começar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero rapidamente, irmão, Isaías capítulo 6. Está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Somente até aqui, irmãos, uma passagem conhecida em que muitos conhecem o chamado do profeta Isaías, pelo capítulo de número 6. Só que o rei Uzias, ele foi uma figura também no reinado de Judá. Só para os irmãos terem ideia, Uzias, ele vai subir ao trono com 16 anos de idade. Ele vai reinar no período de 52 anos. Quando Uzias ele assume o trono, ele vai reformar as defesas que o seu pai Amazias deixou defasadas. E ele também vai montar pontos estratégicos. Ele vai abrir rotas comercial, pontos industrial. Ele vai investir na agricultura. Ele vai investir na economia. Ele vai levantar campanha contra os filisteus e Deus vai dar vitória a ele. Ele vai levantar campanha contra os árabes e o Senhor vai dar vitória a ele. Uzias, ele foi visto como um símbolo também de esperança, porque dentro do seu reinado, do seu tempo de reinado, ele conseguiu ali estruturar o reino na economia, na religião, na política. Mas há um ditado que é conhecido, e se você quer conhecer alguém, dê poder a esta pessoa. Uzias, ele foi aclamado, Uzias, ele foi conhecido pelas nações circunvizinhas, só que subiu para a cabeça e desceu para o coração dele. E ele vai fazer algo que ele não poderia fazer. Ele vai enfrentar o sacerdote e ele vai querer queimar incenso no templo. Uzias, ele tem unção para reinar, unção para trabalhar no templo. O sacerdote tinha. Para o reino, meus irmãos, tem lugar para todo mundo. Só que eu não posso tocar na unção de alguém. E é algo que Uzias estava fazendo. Ele quis queimar incenso, o juízo de Deus foi sobre a vida dele e lepra na testa. Sobre Uzias, ele teve que sair do trono. Aí uma vertente interpretativa do capítulo de número 6 é que o reino na mão de Uzias frutificou, o reino na mão de Uzias andou. Agora Jotão, seu filho, o que será o reino na mão dele? Há uma dúvida que paira no povo, há uma dúvida que anseia o povo a uma resposta. Porque essa vertente interpretativa me diz que os anciãos impelem a Isaías a entrar no templo dizendo: olha, você é profeta, vai buscar o Senhor uma resposta. E quando ele entra no templo, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Deixa eu trazer para os irmãos uma ideia. Para muitos, Uzias saiu do trono. Para muitos, a mão de Uzias não estava no cetro mais. Mas para Isaías, ele olha um trono, e esse trono não está vazio. Ele olha um trono ocupado, e quem ocupa é aquele que manda em tudo, que é o nosso Deus. Ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Pode faltar até a mão de Uzias, mas não vai faltar a mão de Deus sobre o seu povo. Para os irmãos terem uma ideia, o desemprego bateu na sua porta, mas ele continua no trono. A doença chegou na sua casa, mas ele continua no trono. Satanás está se levantando contra a sua família, mas ele continua no trono. Enquanto ele estiver no trono, a direção continua na mão dele. Aleluia. Os serafins voavam sobre, acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
e toda a terra está cheia da sua glória. O engraçado, meus irmãos, é que a gente vai pregar em alguns lugares e alguma disputa, aleluia, de pessoas, conflito, mas lá no céu tem serafins, enquanto um de santo aqui, o outro de santo lá. E quando eu entro num lugar como esse, eu sinto que a adoração está subindo, e eu sinto que a presença de Deus está descendo. Ao redor do trono tem anjos adorando nesse momento. Então nesta noite é uma igreja também que chama a atenção de Deus. Tem uma igreja que chama a presença dele aqui para a terra também. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando Isaías ele vai dizer, ele vai olhar, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus lábios é impuro, porque ao ver o trono, ao ver a casa se encher de fumaça, ao ver os serafins, pesou sobre a vida dele os seus pecados, e ele sentiu o peso dos seus pecados. Porque quando eu vejo a glória e olho para o trono, irmão, eu não me preocupo com o pecado do fulano, eu sinto os pesos dos meus pecados, e eu vou dizendo: ai de mim que vou perecendo. Porque quando eu me acho perfeito demais, está faltando eu olhar para o trono, porque perfeito é só ele, e eu preciso da brasa que sai do altar. E os serafins vêm voando, aleluia, com uma brasa tirada do altar. Isaías disse: com isso tocou os meus lábios e foi purificado o meu pecado, a minha iniquidade. E ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós, irmão? Aquilo que eu vi, aquilo que eu senti, não dá para fugir do chamado depois disso. Eu sinto uma brasa incendiando a minha vida, irmão. Se eu não falar de Jesus, eu vou morrer. E tem pessoas nessa mesma situação assim, não conseguem parar de louvar, não conseguem parar de tocar, não conseguem parar de reger. É a brasa que está queimando aí, não consegue sair do trono. Eu tenho uma resposta para a tua vida. Satanás quer acabar essa chama, mas aquilo que Deus colocou aqui dentro vai continuar incendiando. Será que está queimando aqui